William, então eu queria começar com você fazendo uma apresentação sua, né? Falando do seu currículo, quanto tempo de BRB, por que que você decidiu se candidatar. Fica à vontade para falar. Beleza, obrigadão, viu, Renato? Então vamos lá. Então, meu nome é William, né? Tenho 21 anos de BRB, indo agora para 22 anos de BRB. Ao longo desses 22 anos, iniciei em agência, né? Escriturário, caixa, gerente de expediente de atendimento, retaguarda, gerente de negócios júnior, pleno, sênior, master, gerente geral. Trabalhei como gerente de negócio também no prédio, na época, montando a primeira metodologia de distribuição de meta, que a gente não tinha, né? A distribuição era feita de uma forma diferente. E ao longo desses anos, né, trabalhando sempre na rede e tudo, fui convidado para coordenar um projeto no prédio. Fui para o prédio, coordenei esse projeto. O projeto foi um projeto de sucesso, supera, e fui convidado a ser o superintendente de atacado. Virei superintendente de atacado, passei pelo processo Locadino, CKM, tudo, para ter as aprovações, e depois disso passei pelo atacado, pelo crédito, pela SUBA, passei pela SUDIG também, que é a digital, né, do banco, passei por todas as superintendências regionais que existiam na época, que eram 3, virei o Suari, né, que administra a rede. Logo após virar Suari, trabalhando e tudo, fui descomissionado, voltei para a agência, para voltar a ser gerente geral, sem nenhum problema para a agência de Jardim Botânico. E depois de 50 dias, fui convidado novamente a ser superintendente de rede novamente, o usuário que eu sou hoje. E ao longo desses anos, coordenando a rede, levando a rede aí, fazendo com que a gente bata as nossas metas, bata os nossos recordes, que é para sustentar o banco, né? Porque o varejo, e tanto o atacado como o varejo, é o que realmente sustenta o BRB. Além disso, também sou conselheiro da ANE-BRB, a nossa associação, desde 2019, Conselho Fiscal. Fui presidente do Conselho Fiscal do Instituto, onde eu pedi minha renúncia, porque um dos itens do edital pedia isso. E sou conselheiro deliberativo também do SEBRAE, e no SEBRAE fui convidado também para ser conselheiro de compliance e auditoria lá também. O SEBRAE, como todos sabem, pertence ao Sistema S, né? Então, assim, é auditado pela TCU e tudo. Então, tenho toda essa gama de carreira ao longo, passando por tudo, entre DG e entre rede. A Suari que faz esse link também, né, entre rede, DG, e faz junto com o sindicato aí também. E essa experiência desde 2019 em comitês que me fez ter um aprendizado muito bom e um aprendizado, assim, interessante, que me faz com que a gente aprenda a dizer o não. Porque para você ser conselheiro, um sim seu errado, depois você vai responder por isso, né? Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande e uma luta muito grande. E o CONSAD é de suma importância. E eu estou aqui, botei meu nome à disposição para todos, né? Todos que me conhecem, que estão aí correndo atrás de voto para mim, à disposição para a gente fazer um trabalho diferente lá no CONSAD, realmente ser um conselheiro, conselheiro mesmo, indo atrás do que vier, falar não na hora que tem que falar não, falar sim na hora que tem que falar sim também, né? Porque não pode ser oposição por oposição, a gente tem que ter o sim também, e tenho algumas propostas diferentes. Então, tudo que for relevante, que for tocado na alçada da DICOL, eu vou propor que seja feito um informe no CONSAD, que hoje não tem, né? Se o DICOL tomou a decisão lá, se está na alçada que o CONSAD decidiu, você não tem essa informação depois. Mas é algo que a gente pode pedir como conselheiro. Pessoal, eu quero um informe de E aí eu tudo que já, for tratado fora isso. e aí eu já entro Oi, numa pode dizer? primeira pergunta. E aí eu já entro numa primeira pergunta, já que você já tá falando aí de propostas sobre o que fazer, né, no Sim. CONSAD. Eu queria saber de você o seguinte: diante dessas discussões aí envolvendo o Banco Master, qual que seria a sua avaliação sobre os impactos dessa situação para a governança e para a imagem do banco, e principalmente que medidas você adotaria no Conselho de Administração para garantir a apuração adequada e a prevenção de novos episódios semelhantes? Ok. Cara, essa questão do Banco Master é um caso muito atípico, né, onde a gente embrenhou nisso, a gente começou, vamos falar da história do banco, né, a Suari, ela é rede, então ela não tem os detalhes do que aconteceu, mas todo funcionário sabe o que aconteceu. Então, assim, é algo aonde o conselho, que está lá, o CONSAD, que tem lá, principalmente na questão de apuração, a gente tem que tomar atitudes lá para ter uma governança, um compliance bem fechado com o banco. A gente não pode deixar que os comitês internos do banco
tenha os mesmos coordenadores, entendeu? Então, assim, tem que ser coordenadores diferentes. A gente não pode deixar que essas propostas venham andando e quando chega no CONSAD, chega muito em cima da hora e lá você... o poder de convencimento de quem quer fazer um negócio é muito grande, né? Então, você tem que vir antes, você já tem que trabalhar antes, com os conselheiros antes, porque você recebe o material todo antes. Igual eu no Sebrae, eu recebo tudo antes. Quantas vezes a gente não ligou um conselheiro um para o outro e falou, cara, não dá para votar nisso, beleza? Beleza? Então não vamos votar. Chegar lá, a gente vai brigar. Então é nesse âmbito que o conselheiro tem que estar, não vamos dizer a palavra esperto, mas tem que estar ligado a essas armadilhas que podem vir de compra de carteira, compra de outros bancos. A gente tem que tomar um cuidado muito grande em cima disso. Certo. E aí, como você pretende atuar para assegurar uma relação equilibrada, transparente e independente em relação à diretoria executiva do banco, né, com o conselho de administração, garantindo que esse conselho exerça efetivamente o seu papel de fiscalização e de orientação estratégica? Entendi. A pergunta é mais voltada pela questão de eu ser superintendente, eu entendo, né? Um superintendente de suma importância para o banco, que administra todas as agências do banco, faz esse link entre a agência e tudo, mas isso não vai deixar com que eu diga não. O meu descomissionamento foi exatamente por causa do não, né? Então, assim, não tenho problema nenhum com isso. Ah, você hoje é superintendente, a função é do banco. Então, lá no CONSAD, a independência total, igual a minha independência lá na ANE-BRB, a minha independência era no Instituto, igual era no Sebrae. Então, assim, a pessoa tem que entender que lá ele é um conselheiro, ele não é o funcionário Soares William. Lá é outro papel. Certo. E que compromisso concreto você assume em relação à transparência das decisões do CONSAD, junto aos empregados, e de que forma você pretende garantir uma comunicação contínua e acessível com a categoria? Renato, quando a gente tomou a decisão de ser o representante do conselho, eu falo a gente, para deixar bem claro uma coisa que eu venho pregando, que quem viu a minha campanha, a questão da união. É tanto que eu não ofendi nenhum colega, porque isso aqui não é uma disputa política, não tem polemização. A gente está aqui unido para um bem maior, o BRB. Então, assim, quando o pessoal me procurou e tudo, eu falei, vamos nessa, William, vamos, agora é o momento. O que eu falei para eles? Gente, eu vou com a seguinte condição, a gente tem que ir junto, todo mundo. Então, eu vou precisar de vocês, a gente vai criar um comitê consultivo de empregados, não estatutário, não tem nada a ver com criar um comitê, isso não existe, mas é um petit comitê, aonde eu possa discutir coisas que eu não, que realmente possa discutir, porque tem coisas que não pode vazar antecipadamente, mas eu posso ter discussões, pegar opinião com a rede, com a DG, com o Edifício Brasília, para entender se aquilo realmente conversa com os empregados e conversa também com o futuro do BRB. Uhum. Certo. Então, podemos ir para as considerações finais, alguma coisa que você queira acrescentar, alguma mensagem que você queira deixar para os funcionários? Queria deixar uma mensagem para todo mundo. Primeiro, um grande abraço a todos e primeiro elogiar vocês do sindicato dessa iniciativa, uma iniciativa excelente, porque tinha muita gente querendo o debate, né, e assim, a gente ia entrar em atritos com colegas e a gente fugir de tudo que a gente quer no BRB hoje. É o mesmo que vocês querem, o mesmo que eu quero, o mesmo que todos os empregados querem. União. É o que a gente precisa hoje. Se a gente se unir, a gente vai tirar o banco da situação que ele está. Então, o que eu peço amanhã? Que todo mundo vote. Não deixem de votar. Porque a gente deixar de votar, eu estou deixando entrar alguém lá que eu concordo ou discordo, seja A, B ou C ou D. Mas, assim, eu estou aqui, me propus a ser conselheiro do CONSAD, meu currículo está aí à disposição, no meu Instagram e tudo, e tenho certeza que se eu ganhar, vocês realmente vão ter um defensor dos empregados lá. Tá bom, William. Muito obrigado. A gente agradece a sua participação aqui e deseja boa sorte. Obrigado, Renato. Obrigado, gente. Tchau, tchau, gente.